Mas afinal, o que é o termo verniz em turbomáquinas? Verniz é uma consequência e torna-se um problema devido à degradação do óleo do sistema de lubrificação das turbinas. E uma pesquisa global recente da petroleira e fabricante de óleo Shell com usuários finais e gestores de turbinas indicou que a maior preocupação em relação ao óleo era o tempo de inatividade não planejado durante a operação da turbina. Imagina o custo do tempo de inatividade de uma grande ou mesmo pequena unidade de geração de energia. As condições operacionais cada vez mais severas das turbinas, tanto a vapor como a gás, incluindo variações de temperaturas mais amplas, devido à operação cíclica de parada, partida, que conforme nós veremos, favorece, em alguns casos, na formação de verniz nas superfícies críticas dos componentes da turbina. A variação de temperatura no óleo da turbina ele pode resultar em oxidação e degradação térmica inicialmente causada por temperaturas elevadas do óleo, seguidas pela deposição de verniz, resultando em problemas principalmente, mas não exclusivamente, em válvulas críticas à medida que o óleo esfria. Então, como você deve imaginar, as válvulas emperradas, por sua vez, elas podem causar paradas não programadas, custos adicionais de manutenção e menor produtividade, ou até mesmo causa de falhas mais severas associadas com a segurança da turbina. Após nossa última série de vídeos sobre aderência de metal patente, o chamado Babbitt em mancagem de turbomáquinas, a propósito, caso não tenha assistido essa série, eu recomendo que assista, link no card e na descrição do vídeo. Fiquei aqui pensando sobre qual assunto eu poderia explorar e aprofundar na sequência e trazer aqui para você. Foi então que, por coincidência, nós tivemos recentemente algumas discussões e abordagem em um treinamento de turbina a vapor que estávamos aplicando em um cliente. A propósito também, caso não saiba ou não conhece, nós temos treinamentos e cursos de turbina a vapor nos formatos presencial, remoto e digital, voltado para empresas ou individualmente para pessoas físicas mesmo. Link também aqui com mais informações aqui no card e na descrição do vídeo. Foi então que resolvi abordar e explorar mais sobre esse assunto em questão, nessa que será a nossa próxima série de vídeos com o tema verniz. Eu farei aqui uma abordagem profunda sobre esse tema, alguns episódios serão disponibilizados publicamente, outros estarão disponíveis exclusivamente para os membros do canal no YouTube, uma forma de reconhecimento aí ao apoio recebido pelos membros. Caso ainda não seja membro, torne-se um membro apoiando o nosso trabalho, link no card e na descrição do vídeo. Outros vídeos ainda estarão disponíveis, mas apenas dentro do nosso curso de turbinas a vapor. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Ao longo dessa série de vídeos, além de falar sobre o tema, eu também vou fornecer e propor soluções para se livrar de uma vez por todas de problemas com formação de verniz em sua turbina, abordando aspectos e oferecendo serviços de teste, prevenção e combate do verniz. Caso você tenha interesse em receber material exclusivo e direcionado sobre serviços e soluções para tratar ou prevenir problemas associados com verniz na sua turbina, cadastre-se no link que está aparecendo aqui no card também. E por que eu resolvi pesquisar e falar um pouco sobre isso? Sobre formação de verniz e seus efeitos em turbomáquinas. Assim como tudo que eu consigo compartilhar aqui com vocês, eu acho um assunto super importante e que, conforme nós veremos aí ao longo dessa nova série, é um assunto que, se não tratado e analisado de perto, uma causa, ela pode gerar sérias dores de cabeça, falhas operacionais e indisposição na turbina, além de ser uma falha que seguirá com grande tendência de recorrência em função de detalhes e mudanças principalmente relacionadas com os óleos lubrificantes aplicados em turbinas nos últimos anos, conforme você verá aí ao longo dos nossos próximos vídeos dessa série. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui no YouTube para poder acompanhar todos os próximos vídeos aí dessa série. Então vamos lá, coloque o seu fone de ouvido, pega o seu café, se ajeita aí na cadeira ou se esparrama no sofá que o vídeo já vai começar. Nessa mesma pesquisa da Shell que eu mencionei, também ficou evidenciado que os usuários finais de turbinas estão interessados em intervalos de serviço de drenagem de óleo estendidos para reduzir a manutenção. Esse objetivo já é tendência, campanhas mais longas, já é conhecimento aí de todos há bastante tempo. Só deixando claro aqui, então, que eu não sou especialista em lubrificação, tá, pessoal? E que o foco aqui é sobre o tema de verniz. Então, pessoal de lubrificação aí, me perdoa caso eu falar alguma abobrinha aqui. Obviamente, nós já sabemos que o óleo deve refrigerar os sistemas, inibir adequadamente a formação de ferrugem e corrosão, separar a água rapidamente e possuir propriedades anti-espumante e ser facilmente filtrável, entre outros objetivos. Esses requisitos operacionais desafiadores e o desejo de prolongar a vida útil do óleo na turbina, ele exige uma tecnologia específica e robusta em combinação com um bom programa de conservação e manutenção do óleo de turbinas. As formulações de óleo de turbina devem possuir propriedades muito específicas para que o óleo forneça a proteção adequada para ela. Para evitar o contato de metal com metal, os óleos precisam ter a viscosidade correta
para uma determinada aplicação, a fim de fornecer um bom filme de óleo para os mancais. Sim, mancais, nós também já falamos bastante sobre eles, tá? Vou deixar o link aqui no card também, a descrição, a playlist completa só falando sobre mancais, para quem se interessar pelo assunto. Os óleos eles devem liberar proporções de ar rapidamente para ajudar a prevenir a cavitação, mas também não devem causar espuma excessiva. A inibição de ferrugem e a corrosão é uma necessidade básica para garantir que todos os principais componentes da turbina sejam protegidos. Principalmente em turbinas a vapor, onde a contaminação da água é uma preocupação recorrente, o óleo da turbina ele deve ser capaz de separar de forma eficaz e muito rápida a presença de água. Se a água não puder ser separada do óleo, pode se transformar uma emulsão de óleo em água que vai interferir na película de óleo necessária para as cargas suportadas pelos mancais, por exemplo. À medida que as condições operacionais das turbinas e da geração de energia elas continuam a evoluir e a mudar, o mesmo ocorre com o grau de complexidade dos sistemas associados, necessitando atenção rigorosa aos detalhes, como nesse caso aqui, no sistema de lubrificação e mais especificamente do próprio óleo. Eu penso já ser consenso a questão sobre a abordagem da manutenção preventiva e a sua drástica redução de tempo e dinheiro nos processos. Isso aí já é vencido, correto? Eu não sou prepotente em dizer que as turbinas são os equipamentos mais críticos e importantes em uma planta de geração de energia, mas é fato que elas estão entre eles. E aí nós entramos no ponto-chave do nosso tema, a formação e o acúmulo de verniz. Mas para poupá-lo de aturar por muito tempo esse aqui que vos fala, eu vou dividir esse assunto aqui em episódios para melhor absorção, compreensão e apreciação do nosso conteúdo. Aliás, como eu já tenho feito aqui por aqui, fazer séries de vídeo aí quebrando o tema em vários pequenos vídeos. Como sempre, eu espero você no próximo vídeo. Obrigado pela atenção, paciência e audiência. Um abraço. Fui. Antes de ir embora, dá uma olhada aqui nessa série de vídeos que eu mencionei sobre a aderência de metal patente, chamado Babbitt, em mancais de turbomáquinas, que eu vou deixar aqui.